Durante décadas, os caça-fantasmas foram vistos como os grandes heróis. Sempre que um fantasma aparecia, eles chegavam, ligavam suas mochilas de prótons, capturavam a entidade e salvavam o dia. Era simples, fantasmas era o problema, caça-fantasmas era a solução. Mas e se a história nunca tivesse sido tão simples assim? Porque existe uma pergunta que talvez ninguém tenha parado para fazer. E se aqueles fantasmas nunca tivessem tentando conquistar o nosso mundo? E se eles fossem apenas habitantes de um mundo completamente diferente? Enquanto os verdadeiros invasores fossem justamente aqueles que atravessassem essa fronteira para capturá-los. Hoje, a pergunta do Pensa aí é: e se os caça-fantasmas fossem os verdadeiros invasores do mundo espiritual? Roda a vinheta. Verso sem fim, do game ao cinema tudo está aqui. Entre saga e teorias, venha se conectar. A cultura pop é nossa, é hora de embarcar. Pop Geek Mix, nosso... Hi guys, tudo bem com vocês? Aqui é Magnus e seja bem-vindo ao Pop Geek Mix. Aqui no quadro Pensa aí, a gente pega aquelas histórias que marcaram a nossa infância e juventude e olha para elas por um ângulo que talvez você nunca tenha imaginado antes. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, porque toda semana tem uma nova pergunta capaz de mudar completamente a forma como você enxerga a cultura pop. E aproveita também para conhecer o nosso canal secundário Geek Play Music, onde transformamos o universo geek em música. O link vai estar na descrição e no primeiro comentário fixado. Não percam a oportunidade de adquirir a nossa linha de e-books, pessoal. Estão lindos e sensacionais, trazendo guias de sobrevivência dentro do universo geek de franquias muito conhecidas. Bom, agora vamos pensar um pouco no tema do vídeo de hoje. Vamos nessa! Bom pessoal, quando assistimos aos filmes dos Ghostbusters ou nossos queridos caça-fantasmas aqui na Brazuca, nunca questionamos quem são os heróis. Os caça-fantasmas aparecem para resolver um problema, os fantasmas aparecem para causar confusão. Fim da história. Mas será mesmo isso? Vamos observar uma coisa interessante. Em praticamente todos os filmes, os caça-fantasmas nunca fazem uma pergunta muito importante. Quem era aquele espírito? Eles também não perguntam por que ele voltou, o que ele quer, existe alguma forma de ajudá-lo? Ao contrário disso, a primeira reação quase sempre é a mesma: capturar, neutralizar e conter. Como se qualquer manifestação espiritual fosse automaticamente uma ameaça. E isso começa a mudar completamente nossa perspectiva, porque imagine por um instante que os fantasmas realmente sejam pessoas que viveram, pessoas que morreram e que por algum motivo continuam existindo em nossa dimensão. Nesse caso, o que exatamente os caça-fantasmas estão fazendo? Salvando pessoas ou aprisionando outras formas de vida? Existe outro detalhe muito curioso, que são as famosas mochilas de prótons. Elas não servem para conversar, não servem para estudar os espíritos, não servem para compreender aquele fenômeno que está acontecendo. Elas foram criadas para a única função de capturar. É como se toda a tecnologia dos caça-fantasmas tivesse sido desenvolvida pensando em apenas uma coisa: controlar aquilo que eles não entendem. Isso lembra muito a própria história da humanidade. Sempre que encontramos algo desconhecido, nossa primeira reação costuma ser dominar, nunca compreender. Foi assim com os povos diferentes, com animais, com a natureza e talvez até com o sobrenatural. Mas agora vem uma pergunta ainda mais interessante: para onde vão todos os fantasmas capturados? Eles ficam presos dentro das armadilhas, depois são levados para uma unidade de contenção, um enorme sistema criado para um fim específico de armazenar espíritos. Pensa nisso por alguns segundos comigo. Imagine que existisse uma máquina capaz de capturar seres humanos e aprisioná-los indefinidamente. Nós chamaríamos isso de tecnologia ou de prisão. Talvez a diferença entre herói e vilão dependa apenas de quem constrói a máquina. Outro ponto de vista quase nunca discutido: nem todos os fantasmas nos filmes é realmente maligno. Alguns apenas vagam.
outros parecem completamente perdidos. Existem espíritos assustados, confusos, presos ao lugar onde morreram. Nem todos demonstram intenção de machucar alguém, mas mesmo assim o destino costuma ser exatamente o mesmo: capturar, sem julgamento, sem diálogo e sem investigação. Agora imagine que existe um verdadeiro mundo espiritual, um lugar onde essas entidades vivem, um lugar com suas próprias regras. Se isso for verdade, quem está atravessando essa fronteira no final? Os fantasmas quase sempre aparecem quando algum evento extraordinário acontece, mas os caça-fantasmas fazem algo diferente. Eles entram em contato com aquele universo, interferem, capturam habitantes daquele plano, transportam essas entidades para equipamentos criados no mundo dos vivos. Sob esse ponto de vista, talvez eles sejam muito menos caçadores de fantasmas e muito mais exploradores de uma dimensão que nunca lhes pertenceu na verdade. Reflexão final. Talvez o verdadeiro tema dos caça-fantasmas nunca tenha sido fantasmas. Talvez sempre tenha sido o medo humano diante do desconhecido. Nós temos dificuldade em aceitar aquilo que não conseguimos explicar. Então damos nomes, criamos máquinas, construímos prisões e chamamos isso de proteção. Mas será que proteger significa necessariamente controlar? Ou controlar é apenas a forma que encontramos para lidar com aquilo que nos assusta? Os caça-fantasmas nunca perguntam quem eram aqueles espíritos. Nunca tentam entender suas histórias, eles apenas os classificam como um problema, e isso faz surgir uma reflexão que vai muito além do cinema. Quantas vezes na vida real nós também tratamos como ameaça tudo aquilo que simplesmente não entendemos? Talvez a maior lição dessa franquia não seja sobre fantasmas, mas sobre nós mesmos. Então, guys, será que os caça-fantasmas eram realmente os heróis? Ou será que apenas enxergávamos a história pelos olhos deles? Talvez nunca exista uma resposta definitiva e nem precisa existir, porque o objetivo do Pensa Aí não é dizer quem está certo ou quem está errado, é mostrar que toda história pode ganhar um significado diferente quando mudamos o ponto de vista. Agora eu quero saber a sua opinião. Se o mundo espiritual realmente existisse, você acharia certo capturar seus habitantes apenas porque eles atravessam a fronteira entre os dois mundos? Ou você acredita que os caça-fantasmas realmente estavam protegendo a humanidade? Conta aqui nos comentários que eu quero saber muito a opinião de vocês. E se você gostou desse episódio do Pensa Aí, deixa o seu like aqui no vídeo, compartilha com o seu amigo que adora teorias sobre cultura pop, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos do Pensa Aí e ative o sininho de notificação. Assim você será sempre informado quando sair um vídeo novo aqui do canal. Também aproveita para conhecer o Geek Play Music, nosso canal dedicado a músicas inspiradas no universo geek. O link vai estar na descrição e no comentário, assim como o link vai estar também dos nossos e-books. Não perca a oportunidade de ajudar o canal também. É um valor simbólico, mas que ajuda demais já vindo de vocês. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Mas até lá, pensa aí. Conversa sem fim, do game ao cinema tudo está aqui. Entre saga e teorias, venha se conectar. A cultura pop é nossa, é hora de embarcar. Pop Geek Mix, nosso